O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo e vive em guerra há mais de 30 anos, tendo com isso destruído seu território e tirado milhares de vidas. Em 2010, os Estados Unidos descobriram, por meio de pesquisas, que o solo afegão esconde cerca de 3 trilhões de dólares em minérios, o que poderia ter mudado radicalmente a economia do país. Mas por que isso não aconteceu? O que levou à situação atual do Afeganistão? Será que é possível evitar um colapso financeiro após a retomada do Talibã? É isso que veremos hoje. Um programa de modernização e industrialização do Afeganistão foi iniciado no final dos anos 30 pelo governo local, com projetos de infraestrutura e surgimento de pequenas empresas. Foram fundados também um banco central e, na área de educação, a Universidade de Cabul. Em meados dos anos 50, o país recebia recursos estrangeiros em decorrência das competições entre Estados Unidos e União Soviética, ambas nações tentando se destacar em meio à Guerra Fria, por meio de influências políticas estrangeiras. Foram então concentrados recursos e projetos de empresas governamentais e fomento da indústria pesada pelo governo do atual rei do Afeganistão, Mohammad Zahir. Mas não seria tão fácil assim. Naquela época, o país dependia de importações, e tudo o que fosse necessário para avançar com essa modernização teria que ser importado de outros países. O Afeganistão, então, se aproximava cada vez mais da União Soviética, que naquele momento dominava a relação política e econômica da região. Foi aí então que as forças soviéticas invadiram o país e ocorreu a Guerra do Afeganistão em 1978. Como toda guerra, essa não foi diferente. Devastou o mercado em recente ascensão do país e destruiu sua infraestrutura, que crescia aos poucos. O Estado começou então a se desfazer com as tropas soviéticas no país, fazendo assim a economia e o crescente desemprego darem lugar à informalidade, não regulamentação e criminalidade. O setor privado então começou a perder força para organizações militares e políticas que lá se estabeleciam e limitavam cada vez mais o Estado. Com isso, o comércio e a agricultura foram se desestabilizando e dando lugar a atividades ilícitas, como a produção de ópio, fazendo com que no começo dos anos 90 o Afeganistão se tornasse o maior exportador da droga no mundo. Boa parte dessa receita ilícita foi utilizada para financiar o surgimento de movimentos fundamentalistas e nacionalistas islâmicos, que resultaram na criação do grupo Talibã. Com isso, após o governo soviético começar a entrar em colapso e iniciar uma guerra civil pelo controle do poder, onde o Talibã, em meio aos conflitos internos, mataram mais de 500 mil afegãos e se consolidaram no poder de boa parte do país, entre 1996 e 2001, um governo sem muita preocupação com a reconstrução infraestrutural e econômica do Afeganistão, focando em gerar receita para o país por meio do cada vez maior mercado de drogas. Mas isso durou somente até o início dos anos 2000, quando as tropas militares americanas invadiram o país, retirando o grupo terrorista do poder. Sem o controle do Talibã, o país pôde ter novamente uma chance de crescimento e avanço. Mudanças notáveis ocorreram desde então nos setores econômico, infraestrutural, de saúde e educacional, assim como um forte investimento no poder militar do país. Tudo isso só foi possível por ter sido financiado por órgãos internacionais, que doaram cerca de 15,7 bilhões de dólares em 2010 e 2011, o que compõe quase que o total do PIB do Afeganistão atualmente. Contudo, isso não foi o suficiente para regulamentar o país e acabar com o mercado informal e de drogas. Tendo quase 80% dos empregos de maneira informal, fica difícil a arrecadação de impostos por parte do governo e, consequentemente, menos investimentos públicos, bloqueando assim o avanço do país. Além disso, devido à informalidade do país, o direito à propriedade privada não foi resguardado,
o que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento econômico. Diante de tantos problemas, em 2010 os Estados Unidos encontraram, por meio de pesquisas geológicas, uma chance de transformar de vez a economia do Afeganistão. Foi identificado que o solo afegão possui cerca de 3 trilhões de dólares em minérios, como ouro, ferro, cobre e a maior parte em lítio, sendo essa uma das maiores reservas minerais de toda a Ásia. Isso poderia emergir de vez o país devido ao lítio ser o minério usado na base das construções de baterias de carros elétricos, fazendo com que a procura do minério aumente cada vez mais, podendo chegar à valorização do seu preço de até 4.000% nas próximas décadas. Porém, o Afeganistão tem uma enorme dificuldade em explorar esses recursos, devido à péssima infraestrutura que nunca se estabilizou por conta das guerras e falta de regulamentações. O país enfrentará mais uma série de problemas a partir de agora, com a saída das tropas americanas do território e a retomada pelo Talibã, dificultando ainda mais a exploração dos recursos naturais. Isso porque o Afeganistão depende muito de importações, o que é feito em dólar, e com a retomada do grupo terrorista, as doações internacionais foram cessadas e a reserva de dinheiro que ficava em contas americanas foi congelada. Isso forçará o Talibã a aumentar a impressão de dinheiro, o que refletirá num grande aumento da inflação e até mesmo um possível colapso financeiro, atingindo principalmente os mais pobres. Com um possível aumento da violência e seus problemas político-econômicos, é bem difícil que o país consiga se levantar estruturalmente e economicamente a fim de explorar sua riqueza geográfica. A única chance é que, com a saída das tropas americanas do país, a China tenta se aproximar do Afeganistão e aumentar sua influência econômica com o objetivo de utilizar a localização estratégica do país, no centro da Ásia, para implantar seu projeto de nova Rota da Seda, que conecta as regiões e alavanca a economia continental. Se isso ocorrer, a China poderá investir bilhões na infraestrutura do país, possibilitando o Talibã de explorar os minérios ali presentes e emergir na economia global.